Olá pessoal, eu sou a Karina, esse é o canal English in Brazil e hoje nós vamos falar sobre a prova de língua estrangeira do Enem 2018, especificamente a prova de inglês, já que eu sou professora de inglês, né? São 5 questões, como vocês sabem, e muita gente me pediu pra discutir, pra comentar essas questões e também pra dizer o que eu achei da prova, então por isso eu tô trazendo esse vídeo extra hoje. O ideal seria eu ter postado no domingo, já logo após a prova, eu sei, mas eu tava viajando, hoje tô até aqui sem o meu cenário, tô na casa da minha mãe, mas não quis deixar de fazer esse vídeo pra vocês, então, bom, o que eu achei da prova? Como todos os anos, eu acho que é uma prova com um nível de dificuldade ok. Ela não é uma prova extremamente difícil, ela é, na minha opinião de professora, uma prova bastante tranquila. Quem estuda, quem se prepara, quem tá acostumado a ler em inglês, deve concordar comigo que essa prova é realmente tranquila. E eu acho interessante que muita gente se assusta com o inglês e acaba optando por fazer espanhol, e aí vai pior do que se tivesse escolhido inglês, porque pensa que o espanhol é muito parecido com o português, aí não precisa estudar, e aí já take for granted, acha que tá dominado, acha que tá tudo certo e acaba não estudando pra prova de espanhol e aí acaba indo meio mal na prova de espanhol por achar que é igual ao português, que não é, é outra língua, claro, né? E aí quando a pessoa decide fazer inglês, eu disse, não, vou ter que dar uma estudada aqui porque inglês é mais diferente do português, e aí acaba indo melhor. Estatisticamente a gente vê isso ao longo dos anos, quem escolhe fazer inglês acaba indo até melhor do que aquelas pessoas que escolheram o espanhol, né? Bom, então vamos começar com o primeiro texto, né? O título era Creating Showers on Wheels for the Homeless. E aí quando eu vi a palavra homeless aqui no título, até fiquei tipo, nossa, quem assistiu ao meu aula do YouTube Edu sabe exatamente o que é homeless, porque eu ainda usei essa palavra para dar o exemplo do sufixo less, que indica a falta de, né? Então, home, casa, less, a falta de. Então, homeless, sem teto, sem casa, morador de rua. E aí, quando eu bati o olho nesse lava aqui, eu pensei em vulcão, né? Então, eu pensei lava, vulcão, mas aí depois a gente vai ver que não tem nada a ver com vulcão, né? Então, qual é a estratégia de leitura que eu sempre digo pra fazer? Antes de ler o texto, leia o comando, porque às vezes já tem até um resumo do texto ali no comando, você já não perde tanto tempo na segunda leitura. Então, olha só, o comando é a relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto refere-se a... Aí você vai lá e lê com atenção o título do texto, Creating Showers on Wheels for the Homeless. Então, showers on wheels, chuveiros sobre rodas para o sem-teto, o que isso quer dizer, né? E aí você pula para as alternativas, né? Então, o que esse texto quer dizer? Empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua, comissionar sem-teto para dirigir os ônibus da cidade, exigir às autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros, ou abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Então agora que você já leu o comando, já passou os olhos no texto, voltou, leu as alternativas, agora você vai pro texto e lê com atenção, porque você sabe exatamente o que você tem que buscar. É assim que a gente faz para acelerar a leitura em um tipo de prova como essa, né? Então vamos ler o texto aqui carefully, com calma, com cuidado, pra gente ver o que ele quer dizer. San Francisco, according to recent city numbers, has 4,300 people living on the streets. Então, São Francisco, de acordo com números recentes da cidade, tem 4.300 pessoas morando nas ruas. Among the many problems that homeless face is little or no access to showers. Então, dentre os muitos problemas que os moradores de rua enfrentam, enfrentar, é o pouco ou nenhum acesso a chuveiros. San Francisco only has about 16 to 20 shower stalls to accommodate them. Então, São Francisco tem apenas de 16 a 20 shower stalls para acomodá-los. Mesmo que você não saiba o que significa stall, essa palavra não é tão necessária aqui, você entende pelo contexto, mas é como se fosse tendas, né? Um local para as pessoas tomarem banho, para esses moradores de rua tomarem banho. But Denise Sandoval has made it her mission to change that. Aí você vê as palavras mission and change, né? Então, missão, e change, mudança. Então, mesmo que você não entenda a frase completa, você entende ali pelo but, mas, né, porque tinha toda uma apresentação de um problema, essa pessoa aqui tornou a sua missão
mudar isso, né? Change that. The 51-year-old former marketing executive started Lava Mine. Então, former é ex. Então, por exemplo, the former president, o ex-presidente, o que estava antes, né? Então, ela era uma executiva de marketing, né? Mas ela começou a Lava Mine, né? Que é uma espécie de chuveiro sobre rodas, né? Então, wheels, rodas. Pensa no carrinho Hot Wheels, né? Hot Wheels, as rodas quentes, né? Hot Wheels. Então, é um projeto cujo objetivo, aim, é transformar ônibus da cidade que estão assim fora de funcionamento, né? Que não estão mais funcionando, fora de circulação. Pronto, lembrei da palavra que eu queria. Em shower stations, então em estações de banho para os sem-teto. Each bus will have 2 shower stations and Sandoval expects that they will be able to provide 2,000 showers a week. Então, cada ônibus terá 2 estações de chuveiro, né, de banho, e Sandoval espera que essas estações sejam capazes de oferecer 2.000 banhos por semana. Então, agora que a gente já foi com calma, leu com calma esse texto, não precisa ir traduzindo como eu fui traduzindo, você pode tentar entender sem traduzir, é claro. Eu tô aqui ajudando com a tradução só para caso alguém tenha ficado com dúvida mesmo do que o texto tá querendo dizer, né? E aí, com essa leitura mais atenta, a gente já consegue perceber que a opção correta era a B, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. A questão número 2 era baseada já num livro do George Orwell chamado 1984. Esse é um livro muito famoso, é um clássico aí, então assim como 1984, Animal Farm, recomendo muito que leiam porque é um livro... São livros muito interessantes, muito legais, né? Mas não vamos ficar discutindo aqui porque que eles são legais. Mas vamos primeiro para o comando, porque isso vai te ajudar a resolver a questão. O romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do ou da... Então aqui mesmo que você não saiba o que é 1984, o comando já tá te dizendo. Então tá vendo como é importante a gente ler o comando, né? Você já sabe que é um romance e que fala sobre os perigos de um Estado totalitário. E aí já vá para as alternativas para saber o que você tem que buscar. Então seria o boicote a ideais libertários, o veto ao culto das tradições, poder sobre memórias e registros, censura a produções orais e escritas ou manipulação de pensamentos individuais. Então o texto já começa com a fala de um dos personagens, né? É sua opinião, Winston, que o passado existe de verdade? Has real existence? O'Brien smiled faintly. Então, mesmo que você não entenda o que significa faintly aqui, você já sabe que é um advérbio para descrever o tipo de smile, o tipo de sorriso dele, né? Mas é um sorrisinho de canto, aquele sorrisinho de leve, assim, fraco. I'll put it more precisely. Eu vou ser mais preciso aqui. Does the past exist concretely in space? O passado existe de maneira concreta, concretamente, no espaço? Is there somewhere or other a place? Is there, tem, existe, algum lugar, somewhere, algum lugar, a world of solid objects, um mundo de objetos sólidos, where the past is still happening, onde o passado ainda esteja acontecendo? A resposta, no. Aí ele pergunta de novo, then, where does the past exist, if at all? Onde o passado existe, se é que ele existe, né? If at all. In records, it is written down. Nos registros, ele está escrito. In records, and nos registros. E aí ficou no ar e o interlocutor responde, in the mind, in human memories. Na mente, in the mind, e nas memórias humanas. Aí ele responde, in memory, na memória. Very well then, muito bem, então. We, the party, então aqui é importante saber que party não é só festa, ela pode significar partido nesse contexto, né? Um partido político, a political party. Control all records. Então, nós do partido controlamos todos os registros, all records.
And we control all memories. A gente também controla, então, todas as memórias. Then we control the past, do we not? Então, sendo assim, nós controlamos o passado, não é mesmo? Então, voltando aqui às alternativas, o que o Estado quer controlar? O Estado quer controlar, quer ter o poder sobre memórias e registros das pessoas, com o pretexto de controlar o passado, né? Então, aqui a alternativa C era a correta. Poderia até confundir, né? Manipulação dos pensamentos individuais, mas ele tá falando claramente aqui sobre memórias e registros. Então, a C é a mais adequada aqui, a resposta C é a correta nessa questão. Conta aqui também se você acertou. A terceira questão, eu fiquei tão feliz de ver aqui, gente, é uma questão que fala sobre o inglês indiano. Eu sempre falo muito aqui de sotaque, de que o inglês não é mais só dos falantes nativos, não é só mais do americano, nem do inglês, né, que o inglês é uma língua internacional. E caiu um texto falando sobre isso na prova do Enem. Eu fiquei muito feliz quando eu vi, né? Então, de novo, a gente olha, bate o olho no texto, a gente vê que tem uma cara de poema ou de música, não sabemos ainda, né? Então a gente vai lá e lê direto o comando para entender o que é isso. A poetisa Kamala Das, então poetisa é um poema, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Nesses versos, ela... Então eu sei que essa questão fala de alguma coisa de inglês como segunda língua, alguma coisa assim. Eu sei que é um poema, eu sei que ela é indiana e eu tenho que entender o que ela quis fazer nesses versos, né? Daí você vai lá e passa os olhos no poema. Don't write in English, they said. Não escreva em inglês, eles disseram. English is not your mother tongue. O inglês não é a sua língua materna. The language I speak, a língua que eu falo, becomes mine. Se torna minha. Its distortions, its queerness, suas distorções, suas esquisitices, all mine, mine alone, toda minha, somente minha. It is half English, half Indian. É meio inglês e meio indiana. Funny, perhaps. Talvez seja engraçada. But it is honest. Mas ela é honesta. It is as human as I am human. É tão humana quanto eu sou humana. It voices my joys, my longings, my hopes. Ela dá voz às minhas alegrias, aos meus anseios, às minhas esperanças. Ai, gente, que alegria. Que lindo esse poema, eu não conhecia, né? Mas fala muito sobre essa consciência da língua que... Bom, enfim, não vou dar a resposta ainda. Bom, nos versos ela usa a língua inglesa com efeito humorístico, então acho que essa alternativa foi colocada aqui porque tem a palavra funny, né? Engraçado. Recorre a vozes de vários escritores ingleses. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa, porque tem a palavra distortion ali, né? A pessoa poderia ver, tá escrito distortion, então é essa aqui. Demonstra consciência de sua identidade linguística ou reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Então, as palavras usadas nesse poema, apesar de ser um poema, poemas muitas vezes são difíceis de ler, né, de entender, são palavras muito rebuscadas. Esse é um poema muito direto ao ponto, não tem nenhuma palavra assim muito difícil, muito complicada aqui, e eu acho que fica claro que ela está mostrando aqui a consciência da sua identidade linguística, alternativa correta a C, então. A questão número 4 é a que tem o texto mais longo, né, e eu acho que é a que poderia levar ao erro aí, porque tem duas alternativas que poderiam confundir, né? Então, vendo um texto longo como esse, o que eu sempre aconselho? Só passa os olhos ali, leia o título, então, A Free World Class Education for Anyone, Anywhere, né? E a gente vê que tem dois textos ali, mas não vamos perder muito tempo aqui tentando ver o que é antes de ler o comando. Com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de... Então vejam, gente, esse comando já resume os dois textos, você já sabe antes de ler sobre o que os textos falam, né? Então a gente já sabe que o segundo texto é um comentário sobre um site,
né? Divulgado no primeiro texto. Então a gente já sabe que o primeiro texto é sobre um site e que o segundo é um comentário sobre um site. Então já economizamos muito tempo só lendo o comando antes do texto, tá? Então vamos para o texto. Primeiro, a free world class education for anyone, anywhere. The Khan Academy, então é sobre a Khan Academy, né? Então quem tem esse conhecimento prévio também sabe que a Khan Academy é um site no qual você encontra diversas aulas online disponíveis gratuitamente. É como se fosse aqui os canais do YouTube Edu, né? Só que é na Khan Academy. Então a Khan Academy é uma organização ou uma missão, olha a palavra mission aqui de novo. We're a not-for-profit with the goal of changing education for the better by providing a free world-class education to anyone, anywhere. Então esse not-for-profit é sem fins lucrativos, né? Com o goal, com o objetivo de mudar a educação, oferecendo educação de primeiro mundo de graça para qualquer pessoa em qualquer lugar. All of the site's resources are available to anyone. Todos os recursos do site are available e são disponíveis para qualquer pessoa. The Khan Academy materials and resources are available to you completely free of charge. Então aqui de novo a ideia de que os materiais e os recursos estão disponíveis a você completamente de graça, free of charge. Então, descrição da Khan Academy. Então agora a gente já sabe que no texto 2 a gente vai ter um comentário sobre a Khan Academy. Vamos ver o que esse comentário diz. I didn't have a problem with Khan Academy sites until very recently. Então, a pessoa não tinha nenhum problema com os sites da Khan Academy até muito recentemente. For me, the problem is the way Khan Academy is being promoted. Então, aqui a gente já vê o cerne da questão. Para mim, o problema é a maneira que a Khan Academy está sendo promovida. Por que isso seria um problema para esse leitor? The way the media sees it as revolutionizing education. Então, a maneira com que a mídia vê isso como uma revolução na educação. The way people with power and money view education as simply sit and get. Então, a maneira com que as pessoas com poder e dinheiro veem a educação como simplesmente sit and get. E se você ainda não entendeu o que é sit and get, você pensa sit, sentar, and get e pegar. Se ainda não ficou claro, continua lendo que já vai ficar claro, ó. If your philosophy of education is sit and get, esse IE vem do latim e quer dizer that is, isto é. If your philosophy of education is sit and get, that is, teaching is telling and learning is listening, then Khan Academy is way more efficient than classroom lecturing, né? Então, se a sua filosofia de educação é sit and get, isto é, ensinar é falar e aprender é escutar, então a Khan Academy é muito mais eficiente do que as salas de aula, né? Palestras em sala de aula, ou sala de aula no sentido do professor falando e os alunos escutando. Então aqui a gente já consegue entender qual é o problema que está sendo debatido aqui. A Khan Academy does it better. A Khan Academy faz melhor, se esse é o meu modelo de educação, a Khan Academy faz melhor do que a escola. But true progressive educators, true education visionaries and revolutionaries don't want to do these things better. Mas educadores progressistas de verdade, visionários da educação de verdade e os revolucionários não querem fazer essas coisas melhor. We want to do better things. Então nós queremos fazer coisas melhores. Então vamos às alternativas. Qual a intenção do autor desse comentário? Era elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica? Não, fica claro que não, né? Não é elogiar, não. Reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação? Apesar da palavra media estar ali, a gente percebe que não é sobre isso. Chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação? Olha, a prova que eu tô aqui do Enem, uma seguidora me mandou a prova, ela marcou essa, né? Então já deu pra ver que confundiu com essa. Mas vamos ver se não tem uma melhor.
Destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional? Não, ele estava sendo ali irônico. Se o seu modelo de educação é sit and get, aí é melhor, mas a gente quer mais do que isso, então não é essa. Ou então criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Então aqui a gente já vê que a alternativa E é melhor do que a C, né? Então ele está, na verdade, criticando a concepção de educação da Khan Academy, já que ele diz que os revolucionários de verdade querem mais do que isso, mais do que palestras disponíveis para as pessoas. Eles querem mais do que isso, eles querem fazer coisas melhores. Então, mais do que o modelo de educação sente e escute. Então, vamos à última questão, que era um cartoon, né? Então, você tem o desenho e tem um texto curto, né? Então, vamos já direto para o comando. No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que When I was 5, everyone told me to be a big boy. Então, quando eu tinha 5 anos, todo mundo me dizia para ser um big boy, um garoto crescido, eu diria um homenzinho, a gente usa em português, né? When I was 10, they told me I should be more mature. Então, quando eu tinha 10 anos, me diziam para eu ser mais maduro. Now they say it's time to start acting like an adult. E agora eles dizem que já é hora de começar a agir como um adulto. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Então, at this rate, nesse ritmo, nessa velocidade, né? Eu vou ser já um candidato a Social Security antes de eu me formar no ensino médio, né? High school. Então, mesmo que você não entenda o que é esse eligible for Social Security, dá para interpretar esse cartoon mesmo sem entender aquilo ali, porque a gente entende que tá algo muito acelerado, mandando a pessoa crescer rápido, né? Então, a sociedade exige do adolescente que A. Se aposente prematuramente. B. Amadureça precocemente. C. Estude aplicadamente. D. Se forme rapidamente. Ou E. Ouça atentamente, né? Então, pelo que ele diz aqui, né, que com 5 anos já querem que ele seja um homenzinho. Com 10 anos tem que ser mais maduro. Agora dizem que ele já tem que agir como um adulto, né? E você olha a imagem, ele tem uma cara de moleque ainda, de adolescente, né? Não cara de adulto. Enfim, mesmo não sabendo o que é Social Security, a gente consegue entender que o que o texto quer dizer é que a sociedade exige que o adolescente amadureça precocemente, né? Precocemente. E o Social Security tá aqui numa das alternativas, que é se aposentar. Então, a palavra aposentadoria é retirement, mas esse Social Security é o equivalente à nossa Previdência, a Previdência aqui do Brasil. Tipo, nesse ritmo, antes de eu terminar o ensino médio, eu já posso me aposentar, né? Então, aqui que tá o efeito cômico. Mas essa questão, assim como, na verdade, todas elas, eu achei bastante tranquilas. Quem tá acostumado a ler, quem se preparou durante o ano, né? Quem teve contato com a língua, quem resolveu as provas dos anos anteriores, estava preparado para essa prova, não estava difícil, não é uma prova assim de pega-ratão ou de pegadinha, não é uma prova que a resposta está no próprio texto, não é uma coisa que você tem que, sei lá, criar toda uma interpretação na cabeça e as alternativas são muito parecidas. Não, você consegue ir facilmente eliminando ali as questões, né? Mas quem não está acostumado a ler inglês, com certeza deve ter tido um pouco mais de dificuldade, né? Mas me conta aqui então nos comentários se você fez a prova de inglês esse ano, se você achou difícil, se você achou fácil, se você achou difícil, por quê? E se você achou fácil, por quê? Conta aqui nos comentários. E se você não fez a prova de inglês do Enem também, conta aqui o que achou dessa prova, se você acha que sairia bem, se acertaria as questões. Então eu desejo uma boa prova na semana que vem para a segunda etapa do Enem, para quem está prestando Enem. Desejo tranquilidade, desejo sucesso aí em todas as etapas dos seus estudos e da sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.